Hora de fazermos a nossa conexão com os Estados Unidos. Vamos colocar na tela Gabi Guimarães para falar do Brasil e, claro, que do menino Ney, que está passeando, pelo menos por enquanto, em campo. Eu ia falar nos Estados Unidos, mas em campo. E treinou sem chuteiras, né, Gabi? Boa tarde para você. Tudo bem, Cacá? Ótima tarde para você também, para todos ligados com a gente no Band Esportes. Treinou com e sem chuteiras. Eu explico para vocês, depois de tanto tempo e de tanta expectativa, o Neymar que está sem jogar numa partida desde aquele jogo do Santos contra o Curitiba, aquela derrota por 3-0 lá em Itaquera. O Neymar não vinha jogando, não vinha fazendo trabalhos com bola, mas hoje, aqui dentro do CT do New York Red Bulls, aqui em Nova Jersey, o Neymar foi a campo, não junto com os seus companheiros, e sim num campo anexo, acompanhado pelo Mino Fulco, que é auxiliar técnico do Carlo Ancelotti, é genro dele também, para quem quiser essa curiosidade. E com o Mino Fulco, o Neymar fez uma corridinha, ainda com o tênis, fez alguns exercícios físicos, até a CBF divulgou algumas imagens, alguns vídeos dessa atividade do Neymar, divulgou nas redes sociais, e depois ele colocou chuteira, mas não dá para dizer, não dá para chamar de treino com bola, de treino com chuteira propriamente dito. O Neymar brincou com bola, é natural, já que ele está realmente nesse processo agora, começando a partir de hoje, de transição física. Como eu disse a vocês, é um processo que levou bastante tempo para a CBF finalmente sentir o conforto, a aptidão realmente do Neymar para começar a fazer esse trabalho no gramado. Há alguns dias eu disse a vocês que o Neymar foi sim no gramado para fazer trabalho com fisioterapia. Dessa vez ele estava com um dos membros da comissão técnica, não participou de qualquer atividade com o grupo, mas não deixa de ser um bom sinal sobre a evolução do Neymar. É panturrilha, foi já chamada de edema, depois a CBF pegou para si o problema e aí identificou lesão de grau 2, um problema sério que leva tempo de recuperação, e agora o Neymar dá início a essa transição. Até por tudo aquilo que a gente ouve de ex-jogadores, quem acompanha futebol há bastante tempo também, sabe que além da parte do fortalecimento físico, que por sinal o Neymar continuou fazendo nas últimas semanas, não é? Fazendo um trabalho forte de academia, é necessário ritmo de jogo. E é por isso que pensar na presença do camisa 10 no duelo de sexta-feira contra o Haiti é super distante, é super utópico ainda, até porque ele vai ter que retomar pouco a pouco a condição física, o ritmo de jogo. Dá para pensar, começar a pensar no Neymar no duelo contra a Escócia, que vai acontecer lá em Miami para fechar a fase de grupos. Bom, se ontem o Neymar não esteve no campo e também os outros 3 jogadores que eu mencionei a vocês, Rafinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, hoje o Ancelotti teve pela primeira vez todo mundo à disposição, incluindo esses 3 jogadores que ontem não participaram da atividade, foram preservados em função do desgaste no duelo contra a seleção de Marrocos. Tudo isso, apuração nossa, pergunta daqui, pergunta dali, porque estamos do lado de fora do CT do New York Red Bulls. Hoje o treino foi fechado. Um cenário atípico, foi a primeira vez desde que o Brasil chegou nos Estados Unidos que a atividade aconteceu desta forma, sem qualquer acesso da imprensa. Os únicos que estiveram dentro do centro de treinamento foram os familiares dos jogadores, irmãos, pai, mãe, esposas, enfim, esses sim estiveram dentro do CT, acompanharam toda a atividade e depois tiveram um momento de almoço, de descontração junto com os atletas da seleção brasileira. Por falar neles, um deles conversou com a imprensa hoje, no horário local bem cedinho, às 8h45 da manhã, o Douglas Santos, lateral esquerdo, que foi bem na partida contra o Marrocos, deve ser mantido nesse time agora para encarar o Haiti. Ele concedeu entrevista coletiva no hotel da seleção brasileira, falou de vários assuntos, mas principalmente sobre essa estreia e como é que o Brasil está digerindo esse momento. Vamos ouvir então o Douglas Santos. São jogos bastante difíceis, né? A gente tenta ao máximo, é uma cobrança nossa, principalmente da zaga ali, de não sofrer gols, mas estamos enfrentando grandes seleções, grandes jogadores mundialmente, que hoje em dia todos os jogadores das seleções que estão na Copa do Mundo jogam em grandes times da Europa, que a gente
poderia ter jogado muito melhor do que a gente jogou, isso é fato. Poderíamos ter começado o jogo muito mais intenso do que a gente começou, ter ali dominado mais os espaços do campo, que muitas das vezes ali no primeiro tempo a gente deixou a desejar, mas que a entrega, a vontade, ela não vai faltar nunca, ainda mais falando de seleção brasileira, de Copa do Mundo, mas que eu acho que a qualidade em si, creio que nos 90 minutos faltou um pouco, mas que a gente com certeza irá controlar a ansiedade, controlar a emoção, sabendo que a estreia passou e de que agora nós temos que fazer o algo a mais já no próximo jogo contra o Haiti. Agora o foco é mesmo nessa partida contra o Haiti na próxima sexta-feira, jogo que vai acontecer na Filadélfia. Mas eu aposto com vocês que os jogadores, incluindo o Douglas Santos, só vão saber quem começa jogando na própria sexta-feira mesmo. Na entrevista coletiva, o Douglas confirmou uma informação que alguns colegas nossos já vinham falando nos últimos dias, de que o Ancelotti só passou o time titular que encararia o Marrocos no final de semana 3 horinhas antes do jogo, antes de eles saírem da concentração para o estádio MetLife. Um comportamento comum dos treinadores, especialmente os europeus, mas gera, é claro, uma ansiedade. Ainda não temos a programação oficial do Brasil para essa quarta-feira, mas estou de olho. Assim que pingar notificação aqui, certamente passo ao vivo para vocês, pessoal. Muito bem. Ô Gabi, você levou muitos parentes aí para te acompanhar durante a cobertura de um mês na Copa do Mundo, Gabi? Nada, nenhum parente. O máximo uma chamada de vídeo, uma mensagem, alguma coisa. Mas ao todo, contando já o período na granja, serão quase 2 meses de distância, Cacá. Sozinha. A gente que já viveu Copas, e eu já vivi algumas, eu nunca levei parentes. Então, assim, eu não entendo por que os jogadores hoje têm essa mordomia. Entra a parentada toda. Ah, porque estamos com saudades. Você acha que a Gabi também não está com saudade? Claro. Quer dizer, eu acho inacreditável como o futebol se dá o direito a... As outras modalidades, basquete, vôlei, natação, o atleta fica às vezes sozinho, tênis, sozinho, girando um circuito um mês inteiro, às vezes o ano inteiro, sem uma pessoa para acompanhá-lo. Saudades todos nós sentimos. Agora, você tem que guardar um dia para parentada. Tem gente que aluga casas para levar parentes, amigos, parças. Só o futebol que dá essa... Cacá, acho que o mais grave dessa história toda é fechar o treino para a imprensa. Porque depois tem muita reclamação de que a gente julga só pelo jogo, certo? Mas o que eu tenho de material de análise? O jogo. Na Granja com Maria, eu e a Gabi íamos acompanhar o treino. A gente tinha acesso a 15 minutos que não representavam praticamente nada. O que eu vou julgar? O que eu tenho na mão, que é o jogo. Se eu tivesse o treino, eu posso chegar aqui, por exemplo, o Casemiro teve uma atuação ruim contra Marrocos, mas durante a semana ele treinou muito bem. Se justifica a escalação e ele deveria ser mantido entre os titulares para ter mais uma oportunidade. Na semana seguinte ele também treinou bem. No jogo as coisas não aconteceram. O Carlo Ancelotti tem um caminho, tem um rumo para a seleção, isso apareceu no treino, mas ainda não se refletiu no jogo. A gente só fica com o produto final. E é o que a gente tem para análise. Depois não adianta cobrar jornalista pela análise feita. Fala, Fontes. Para mim, hoje foi muito mais uma gestão de crise também, né? Gestão de crise. Você coloca o Neymar no campo, faz as suas próprias imagens, coloca o material que você quer, entendeu? Então, hoje era mais gestão de crise do que fechar o treino para esconder. Porque esconder já estão escondendo, como o Léo Dias já falou. Então, hoje entrou em campo a assessoria de imprensa. A coisa não está boa para o Brasil, então a gente fecha o treino, diminui o número de notícias, informações e imagens e coloca aquilo que interessa. Aquilo que interessa era o Neymar treinando dentro de campo, correndo, indo para lá e para cá, e o Douglas Santos, que é um jogador com menos expressão para dar entrevista coletiva. Não iam colocar, por exemplo, o capitão da seleção hoje. Ô Gabi, o seu feeling de jornalista brilhante que você acha que o clima tá bom, tá ruim ou tá sinistro?
Eu acho que o clima já esteve bom e agora o clima está diferente, Cacá. Não dá para chamar que é de ruim, não é um clima ruim, mas está diferente. Não quero virar aqui a analista de expressão facial, mas no treino que nós pudemos acompanhar os 15 minutos iniciais ontem, a gente conseguiu ver que o semblante já não era mais de sorriso largo, de, sabe, brincadeiras entre os jogadores, pelo menos no período em que nós estivemos dentro do CT. Claro que os jogadores que mais foram mal na partida foram aqueles mais observados, com a expressão um pouco mais fechada, um pouco mais cabisbaixos, o que é também um pouco natural depois para processar um resultado que talvez não tenha sido dos piores, mas a atuação foi das piores, a atuação foi ruim. Então acho que o clima agora é de transição. Tava tudo muito mais leve, muito mais feliz. Agora o Brasil vai tentando digerir o que foi esse empate contra o Marrocos e o duelo contra o Haiti ganha um peso completamente diferente, né, Cacá? Sem dúvida. Eu não sei se os colegas têm alguma pergunta, mas eu acho que já é dado aí por vocês que cobrem a seleção que teremos de novo alterações no time. Acho que será pela 14ª vez, né? Os 14 jogos do Ancelotti com times diferentes. Porque as cobranças são muito grandes e o resultado melancólico contra Marrocos pede mudança. É isso que vai acontecer, Gabi? Essa é a tendência, né, Cacá? Mas o Ancelotti tem feito tanto mistério, tanto pra gente quanto para os jogadores. Até se falava aí nos últimos dias que antecederam a estreia do Brasil, que o Ancelotti apostaria nos mais experientes, nas laterais. Não foi isso que aconteceu, mas agora, até pela forma como o Brasil desempenhou contra o Marrocos, algumas mudanças devem acontecer. Isso é uma projeção, não dá para cravar ainda, mas uma delas é na lateral direita, muito possivelmente colocando o Danilo. Na esquerda ele deve manter o Alexandro. Nesse meio de campo, estou muito curiosa para ver se o Casemiro, que não performou bem, se ele sai desse time para a entrada do Fabinho, por exemplo. Na vaga do Lucas Paquetá, o Luiz Henrique tem a possibilidade de entrar também. E no ataque, principalmente por causa do desempenho do Igor Thiago, tanto na estreia da Copa do Mundo quanto no último amistoso, pode ser que ele perca a vaga para o Matheus Cunha. Tudo isso ainda está no campo das especulações, porque, como eu disse a vocês, nós não tivemos acesso ao treino hoje, seguimos apurando, mas que o Brasil vai ter que mudar e o Ancelotti já disse mais de uma vez, externalizou que não tem medo de mudar, que não tem qualquer questão com isso. É claro que isso pode acabar se confirmando na partida da próxima sexta-feira contra o Haiti, viu? Tá bom, Gabi. Obrigado pelas informações. Eu imagino o quanto vocês estejam correndo atrás das notícias e sem conseguir muito sucesso, porque desse jeito, com a seleção trancada ali, hermeticamente fechada, fica difícil de buscar alguma coisa. Parabéns pelo trabalho, viu, Gabi? Até amanhã. Valeu, Cacá. Um prazer falar com vocês. Bom debate para todos e falamos em breve. Boa. Grande Gabi Guimarães, trazendo as informações que ela consegue, né? Porque não é fácil conseguir informação na seleção. Só um pontinho que você tem que chamar mais gente aí. Quando ela diz, né, que a Gabi, né, diz que está curiosa para saber do Casemiro, eu acho que o Casemiro não joga contra o Haiti. Por quê? Acho que é uma questão até de inteligência. Se a Copa do Mundo esse ano mudou o sistema dos cartões, né? Segunda fase, eles são zerados. O Casemiro já tomou um cartão amarelo no primeiro jogo. Você vai jogar com o Haiti, você não precisa jogar com o Casemiro. Você põe o Fabinho para jogar, põe qualquer outro volante para jogar e o Casemiro fica livre para jogar o terceiro jogo com a Escócia. Se ele é titular absoluto, deveria acontecer isso. Você condena o jeito que ele jogou? Porque eu vi os memes, ele lento, como se ele tivesse comido uma feijoada, outro colocaram um barril de chopp no meio do campo andando, como se fosse o Casemiro. Porque, não sei, ele é preferido do Ancelotti. É um jogador previamente escalado pelo técnico que o conhece bem. Mas o desempenho dele desagradou vocês? O desempenho não foi bom, mas o desempenho da seleção não foi bom no geral. Então, eu tenho uma opinião um pouco impopular com relação a isso, mas eu acho que a questão da seleção foi muito mais posicionamento do que as peças escolhidas pelo Ancelotti. E isso ele precisa arrumar para o jogo com o Haiti. Principalmente o posicionamento dos laterais, podem jogar um pouquinho mais por dentro, ajudar mais o Casemiro no setor de meio campo para que ele tenha que percorrer distâncias menores. O pedaço de campo que ele teve que percorrer contra o Marrocos estava muito grande. O Casemiro, ao longo da carreira, nunca foi um volante de velocidade, um volante ágil. Ele sempre se destacou pela leitura de jogo que ele tem. Então,
aos seus 33, 34 anos, não vai ser agora que ele vai ganhar uma rapidez que ele não teve ao longo da carreira toda. Pensando nos pontos positivos e negativos, você precisa olhar para a sua equipe e potencializar o que você tem de melhor. O lado direito da seleção brasileira não funcionou contra Marrocos. Precisa de um ponta-direita naquele setor. Se vai ser o Rafinha, se vai ser o Luiz Henrique. Isso foi alertado pela gente e isso me assustou. Falamos aqui a semana inteira. Falamos a semana inteira. Possível, né? Se for Ibanez e Paquetá, não vai dar certo. Se for Ibanez e Paquetá, não vai dar certo. E ele tentou colocar isso em prática. Esse ponto me assustou. De resto, acho que são ajustes finos que ele precisa fazer para o jogo com o Haiti. E o que eu estou falando de tirar o Casemiro contra o Haiti não tem a ver com o desempenho dele no jogo, e sim com a questão dos cartões. Se ele toma um cartão contra o Haiti, por exemplo, algum problema com o Fabinho no terceiro jogo, você não tem volante. Então, para jogar contra o Haiti, que é uma seleção mais fraca, me perdoe, né? Você não precisa forçar o Neymar para jogar. O Neymar, mesmo que ele estivesse já num ponto mais rápido da sua recuperação, você não pode precisar do Neymar e do Casemiro para ganhar do Haiti. Porque se for isso, cara, volta para casa, né? Ah, o Haiti está desprezando o Haiti. Não estou desprezando, estou falando com a realidade. A realidade é essa do futebol. O Haiti é nanico e o Brasil é gigantesco. Agora, então, se vai zerar o cartão, porque você tem que pensar que ele pode ficar fora da próxima fase, cara. Ou então, ele ganhando do Haiti de goleada, o Brasil com 4 pontos, põe ele no final, para ele tomar o cartão e não jogar contra a Escócia e voltar zerado. Aí tudo bem, pode ser também. Pela experiência tem que que a gente vê, as Copas, né, nesse tempo todo aí, nunca o time que começa a Copa é o mesmo que termina. Ainda mais se fizer 6 jogos, como era antigamente, depois passou para 7, vai ser 8 nessa Copa do Mundo. Vocês não acham que agora, contra o Haiti, é um momento de ouro, um momento chave, para o Ancelotti conseguir colocar em campo uma seleção que poderá caminhar, independentemente de outros fatores, né? Claro que às vezes você mexe numa peça aqui, outra peça ali, até o final da Copa? Eu acho que ele vai mexer no time, mas eu acho que ele vai mexer pro mata-mata, Kaká. Posso estar errado, tá? Mas eu acho que contra o Haiti ele vai trocar uma peça. Vai tirar o Ibanez e vai colocar o Danilo do Flamengo. Acho que vai ser nisso que ele vai mexer. Para jogos em que ele vai enfrentar adversários que se fechem mais, acho que a estrutura vai ser parecida com a que ele colocou contra Marrocos. Quando começar a fase de mata-mata, aí o Brasil vai ter adversários que vão sair para duelar com o Brasil e vai sobrar campo para correr. Aí ele vai usar a formação que terminou o jogo contra Marrocos, com Luiz Henrique, com Vinícius Júnior, com Rafinha. São essas duas estratégias que ele tem na mão, mas não acho que vai ser agora para o jogo com o Haiti, só para o mata-mata.